Olá, hoje nós vamos falar dos problemas de abotoamento do pé do colarinho, né? Qual o impacto dos erros que nós cometemos aqui nessa região da camisa. Esses erros normalmente não são muito comentados ou não são muito reclamados, porque quando a camisa tem o corpo do colarinho, isso é, quando ela tem o colarinho e o pé do colarinho, o usuário usa com gravata. Então, usando com gravata, os problemas que acontecem nessa região geralmente ficam escondidos. Ou então, usam a camisa aberta. E os problemas ocorridos nessa região também não aparecem. Agora, se você for fazer uma camisa de gola padre, né, onde não há o corpo do colarinho e o abotoamento dela é visível, você vai encontrar normalmente esses defeitos que nós vamos refalar aqui hoje. O primeiro defeito que ocorre é a falta de transpasse, isso é, aquele tecido que sobrepõe um lado do outro, né? Isso é, o transpasse ele não está uniforme até a ponta do colarinho. Em algum momento, por algum motivo, não há a mesma medida de transpasse em cima e embaixo, até a barra. Outro defeito comum é a marcação do botão do colarinho. Essa marcação não é feita no final como está aqui, né? Quando você faz a marcação no final, você evita uma série de problemas. Mas marcando o botão no meio do caseado, isso é, você posicionando e fazendo a marcação no meio do caseado, o que vai acontecer é que ao abotoar, o pé vai deslocar e a costura que estará embaixo vai aparecer, né? Vai aparecer aquela costurinha aqui embaixo, porque o pé deslocou metade da medida do caseado, porque você marcou o botão no meio. Esse é outra origem, né, de você ver aquela costurinha, a costurinha aparecendo aqui ao abotoar o colarinho. Outro erro comum é quando vai se fazer aparar a vista da frente, isso é, quando você, antes de colocar o colarinho, você recorta essa região, porque aqui vai estar a vista, normalmente o tecido da vista ele vai ficar mais alto que essa região. O corte ele não é feito no sentido de acompanhar a curvatura do colarinho. Ele não é feito para cortar, ele é feito ou para baixo ou reto, né? E note que o ponto onde esse colarinho vai atingir o outro pé do colarinho, né? Onde a ponta desse pé do colarinho vai atingir o outro pé do colarinho, não é reto, ele está numa curva, né? Ele está numa curva de colarinho. Então, normalmente esse ponto ele não vai ser mais baixo que esse ponto, né? A 3,5 do transpasse aqui, porque é a mesma distância que está na vista de baixo, e nem vai ser na mesma posição. Ele vai ser ligeiramente acima, né? Ele vai fazer essa curva ligeira acima para alcançar o outro lado, né? Para dar a mesma distância no outro lado. Então, quando a costureira ou quem auxiliar vai cortar a vista, se ela cortar para baixo ou se ela cortar reto, vai ter problema de encontro, né? De encontro da ponta do caseado com o pé do colarinho do outro lado, da ponta do pezinho do colarinho com o outro lado do pé do colarinho. Então, esse corte tem que obedecer à curvatura do ponto que vai atingir o outro lado. Isso, a modelagem tem que deixar claro para a costureira entender qual é a curvatura que ela tem que fazer, a costureira ou auxiliar de produção, qual é a curvatura que tem que fazer ao aparar a vista, né? Então a modelagem tem que deixar essa indicação, né? Tem que deixar o tecido não reto nessa região, o tecido da camisa. Pode deixar o tecido da vista, mas da camisa ela tem que modelar para que indique como tem que ser o corte dessa região da camisa. Note que essa região ela vai estar numa curva, né? E essa curva ela tem que estar igual dos dois lados, né? Então o ideal é que você, ao aparar, fazer o recorte de um lado, recorte o outro lado junto, né? Para que eles tenham a mesma curvatura dos dois lados, porque ambos vão se cruzar
na mesma curvatura, né? Vai ter no meio do transpasse, metade do transpasse para um lado, metade do transpasse para o outro. As duas pontas devem estar na mesma altura de curvatura. Então veja, também pode ocorrer que a modelista não deu a curvatura correta no colarinho, isso é, o ponto de junção colarinho e vista está muito alto, né? Então, a hora que você coloca o colarinho, ele vai empurrar a camisa para baixo, porque o pé do colarinho está maior do que a circunferência do decote, né, ou do degolo. Ela vai estar maior do que a prevista pelo colarinho. E o colarinho, então, vai tender a empurrar o tecido para baixo. E vai tender a fazer esse movimento e gerar um papo aqui, né? Gerar uma sobra de tecido nessa região. Espero que a gente tenha esclarecido e tenha jogado uma luz sobre os problemas que acontecem nessa região da camisa. E a próxima semana voltamos com mais uma curiosidade do mundo da confecção. Deixe seu comentário, deixe aí a sua sugestão, que a gente vai ter um enorme prazer em te atender. Até lá e até a semana que vem.